Desde os meus 13 anos eu utilizava óculos, até que eu fiz a cirurgia para retirar a miopia. É isso mesmo. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu percebi que eu tinha algumas dificuldades para enxergar, mas eu acreditava que todo mundo enxergava da mesma forma que eu. Como criança, você não tem uma percepção se você enxergava tão bem ou não. Era basicamente, eu enxergo assim, todo mundo enxerga assim. Até que com 11 minha mãe me levou no médico porque eu reclamei e ela visualizava que quando alguém me dava tchau de longe, eu não enxergava. Então a minha dificuldade era miopia, eu não enxergava de longe e isso se agravou porque eu fui até um oftalmologista com 11 anos, mas era do posto de saúde local e a pessoa disse que eu apenas precisaria utilizar um óculos para descanso. O que não era provavelmente de fato, porque quando chegou com 13, minha mãe me levou novamente em outro oftalmologista pago e acabou que eu realmente precisava utilizar óculos, meu grau já não estava bacana, já comecei logo com quase 2 graus, né, 1,75, logo foi para 2, aí eu fui ficando adolescente, né, até os 18, 19 anos teve uma variação, subiu para 2,5, 2,45, 2,75, alguma coisa nesse sentido, até que eu cheguei com 3,25, né? Meu grau era 3,5, mas eu utilizava 3,25 para o olho ir se adaptando e tal. E eu tinha o sonho de fazer a cirurgia refrativa, né? Que essa cirurgia você acaba retirando todo o problema de enxergar de longe. E foi assim, algo que eu pensava muito em fazer. Quero muito fazer essa cirurgia. Então, quando deu 18 anos, eu fui até um oftalmologista e falei assim, olha, eu vi que aqui tem a cirurgia tal e eu gostaria muito de fazer essa cirurgia. O doutor falou pra mim assim, beleza, tal, vamos então verificar, fazer alguns exames e tudo certinho. Bom, mas eu falei, doutor, eu tenho algumas dúvidas, eu gostaria de tirar algumas dúvidas. E ele já estava eliminando já para o próximo paciente. Aí eu falei, a minha dúvida é, como que é feita essa cirurgia? Há riscos de eu não enxergar? Há riscos de ficar cega? Né? Era a minha dúvida, eu era nova, 18 anos, e eu tinha essa dúvida, queria enxergar bem, mas também não queria perder aquilo que eu tinha. E eu tinha uma vizinha que ela era cega por causa que ela tinha diabetes e ela foi fazer cirurgia de correção por causa de outros problemas oculares e acabou dando que ela perdeu uma visão e eu lembro que eu ficava com isso na cabeça. Foi então que esse oftalmologista virou para mim e falou assim, qual é a chance de você pegar um carro zero de uma concessionária e ir no primeiro poste bater? Aí eu falei, é possível? Ele falou, então, é bem assim. E aí eu saí de lá aterrorizada, né? Ele inclusive mostrou a cirurgia em 8 minutos, falou, rapidinho, senta aí, já que você tem tantas dúvidas, colocou a cirurgia para eu assistir, eu achei horrorosa, né? E fiquei realmente bem traumatizada, isso eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 36, então faz um bocado de tempo, faz um tempão. Foi então que eu desisti de fazer a cirurgia. Fiquei anos da minha vida utilizando óculos e realmente atrapalhava, porque, por exemplo, se eu ia num cinema 3D, eu tinha que utilizar aquele óculos 3D em cima do meu, né? Assim, não era muito bacana e às vezes eu tava com alguma roupa e não era muito bacana. Tem gente que acha charme usar óculos, mas eu me sentia aqui pressionado, aqui às vezes doía mais um lado do que o outro, parece que a gente tem um lado um pouquinho mais alto que o outro, e aí eu sentia pegar aqui, realmente eu ficava incomodada, bem incomodada. Foi então que eu comecei a comprar vários óculos, né? Entrei em vários sites da China, comprei vários óculos de várias tonalidades e fui nessas lojas que coloca lente e acabei colocando várias lentes reais, né, do meu grau realmente de miopia, que na época era 3,25 mais ou menos,
colocando nesses óculos. Fiquei com uns 3, 4, 5 óculos, cheguei a ter vários. Então aí, se era uma festa, eu tinha óculos tal, se era pro dia a dia, tinha óculos tal, e aí mesmo pro dia a dia tinha outro para revezar. Tudo óculos que eu paguei bem em conta e que tinham qualidade até bacana, porque eu acabei conhecendo bem os vendedores externos, né? E fiquei feliz por um tempo, até que me cansou de novo. Então, eu queria assistir alguma coisa antes de dormir e na TV eu não enxergava tão bem de longe, o rosto, a fisionomia das pessoas eu não enxergava muito bem. Ficou bem difícil para poder assistir deitada. Tentei usar lente várias vezes em todo esse percurso, usei lente de contato por muito tempo, enfiei a lente atrás dos olhos e depois, nossa, gente, doeu muito, ardeu muito. Ela veio em formato de gota toda dobradinha. Perdi lente anual, que tem lente anual e lente descartável, né? Eu tinha anual também, acabei perdendo, coloquei uma, achei que tinha colocado outra e aí depois, quando eu tinha saído, quando cheguei em casa, eu olhei, a lente estava toda sequinha, toda esturricada e não dava mais para utilizar. Enfim, um processo que dá trabalho, né? E eu queria, puxa vida, se existe essa cirurgia e eu tenho tanto receio dela. Aí depois que eu saí daquele outro médico, eu fui em outro oftalmologista naquela época dos 18 anos, que eu gostei muito dele e continuei tratando com ele até meus 30, né, mais ou menos. Até agora, na verdade, mas até mais ou menos na época que foi feita a cirurgia. Aí eu fui nesse médico e falei pra ele assim, poxa, doutor, faz tantos anos e eu gostaria, tenho muita vontade de fazer essa cirurgia de correção da miopia. Aí ele falou, nossa, que bacana, já que você teve, né, tipo, essa coragem e tal, eu posso te explicar sobre. Foi uma abordagem totalmente diferente. Aí eu falei, mas o senhor vai mostrar o vídeo da cirurgia? Porque eu já assisti, tipo, não quero ver. E já tinha se passado muitos anos, então a tecnologia também muda, os maquinários mudam e tal. Aí ele falou, não se mostra a cirurgia para quem vai fazer, isso é uma coisa técnica, é uma coisa nossa. Preciso te falar os fatos, como que faz, tal, qual é o procedimento que você vai precisar, se é viável ou não, tudo isso eu tenho que te passar. Mas não acho ideal mostrar a cirurgia pra você. Aí eu expliquei o caso pra ele, falei, nossa, há muitos anos atrás, tal, né, pelo menos há uns 15 anos atrás aconteceu isso. Aí ele nem respondeu muito, eu acredito por questão de ética, mas ele me deu total segurança. Ele falou, olha, sabe quantas vezes eu já errei essa cirurgia? Eu imaginei, que fiquei pensando, né, em quantidades em menos de 10. Aí ele falou assim, uma vez. Aí eu falei assim, nossa, ele talvez 2, mas que eu saiba, uma. Eu falei, sério, doutor, o que aconteceu? Né, pensei que a pessoa ficou, infelizmente, cega. Ele falou, não zerou a miopia da pessoa. E eu não consegui zerar. Ela precisou usar óculos para descanso. Então ela ficou na média de meio grau. Aí eu assustei assim pelo ponto positivo, aí eu falei, nossa, então, isso pode acontecer, ele falou, pode acontecer. Mas, fora isso, não, os maquinários estão bem avançados, é muito rápido, mais ou menos 8 minutos o total, né? Não é em cada olho mais, é o total, mais ou menos. O povo fala cada olho, mas para ter uma margem, não sei o quê. E explicou tão detalhado, tão certinho. Falou, primeiro você vai fazer um exame para ver se a saúde da córnea tá legal, se tá certinha. O valor é tal, né, gente? O valor é mais ou menos aí de R$4.000. Foi mais ou menos o tanto que eu paguei. Primeiro, é uns 3 mil e pouquinho da cirurgia, mas acho que é R$500, 600 do exame da córnea, da saúde da córnea, né? Que é um exame bem específico, meio assim chatinho, mas nada tão mais a questão de visualizar, de abrir bem o olho ali, tudo bem tranquilo. Fui muito receosa, né? Marquei a cirurgia. Ele falou que tinha que ter uma estabilidade antes de marcar a cirurgia, falou que tinha que ter uma estabilidade e que essa estabilidade tinha que ser de 6 meses a 1 ano, né? Então o correto seria 1 ano de estabilidade. E ele falou, então daqui 1 ano você volta. Eu falei, puxa, agora que eu descobri que é tão bom, que vai ser rápido, vai ser bom pra mim, vou ter que esperar 1 ano. Eu tô de saco cheio com óculos, né? Eu ia ter que trocar de óculos de novo. O valor de um óculos
normal, sem ser aqueles que eu estava comprando, era basicamente uma parcela ali da cirurgia, né? Foi então que eu fui nele, marquei o retorno para depois de 6 meses. Aí, 6 meses, bati lá de novo. Doutor, tô pronto pra cirurgia. O senhor pode ver se modificou alguma coisa? Ele olhou e falou, não, tá tudo certinho. Eu falei, nossa, graças a Deus, então é um sinal pra eu realmente fazer essa cirurgia. E eu marquei, né, o exame de córnea, fez tudo certinho, deu tudo certo. Ele falou, pronto, sua cirurgia pode ser marcada, dia tal, horário tal, vai cedinho. Leva alguém pra depois te trazer de volta. E eu fiz a cirurgia e foi tudo muito, muito, muito bom. No próximo vídeo agora eu vou falar sobre a cirurgia em si, tá bom?